Esta é uma aula que nós vamos abordar o tema transformada de Laplace. Nós não vamos entrar em detalhes, em demonstrações, né, das equações e do cálculo de transformada de Laplace. O nosso enfoque aqui é simplesmente levantar, né, o arcabouço teórico de transformada de Laplace, que vai nos permitir entender como e por que a gente pode utilizar essa ferramenta quando a gente está operando em disciplinas de controle de sistemas ou análise de circuitos elétricos. Para um bom entendimento do que nós vamos falar aqui, é desejável, né, conhecimento a respeito de números complexos e que existam, né, fundamentos básicos de integração e derivação. Tá? Esses conceitos são importantes porque eles estão diretamente relacionados com o assunto em foco, que é transformada de Laplace. O que ocorre para a gente na prática é o que? Muitas vezes nós temos um sistema que eventualmente pode ser um circuito elétrico que a gente precisa, né, efetuar uma análise, um estudo, né? Isso corresponde a gente tentar relacionar, né, entradas e saídas do nosso sistema. Normalmente nós vamos estar tratando de sistemas dinâmicos, ou seja, sistemas, né, que vão ter alterações em seus estados ao longo do tempo. E muito provavelmente o modelo matemático que vai poder representar o nosso sistema vai ser uma equação que muito provavelmente vai possuir, né, termos com derivações e muito provavelmente, né, também existe a possibilidade da gente ter, né, integrações. Bem, por que a transformada de Laplace ela é interessante para nós? É que ela vai permitir que a gente converta essas equações com diferenciações e integrações, né, que estão, né, no domínio do tempo para um outro domínio em que a gente vai ter um conjunto de equações, normalmente, né, equações algébricas, polinômios, muito provavelmente, que vão ser muito mais fáceis de serem manipulados, né, e entendidos por nós. Tá? Então, operações como derivada e integração, tá, vão poder ser substituídas por operações algébricas muito mais simples no plano complexo. Tá? Isso vai nos permitir também, né, entender e desenvolver um bom conjunto de ferramentas que vão permitir que a gente entenda o comportamento de sistemas e também vai nos permitir obter informações sobre respostas, saídas de sistemas, né, em função de eventuais entradas. Outro ponto a se destacar é que quando a gente soluciona uma equação diferencial, né, utilizando transformada de Laplace, componentes temporárias, transitórias ou permanentes, ou resposta em regime estacionário, elas vão ser obtidas
simultaneamente, tá? Então a gente, né, vai ter uma boa simplificação na obtenção da resposta. Não existe necessidade de efetuar separadamente uma análise transitória de uma análise estacionária permanente para o nosso sistema. Traduzindo tudo o que foi dito até agora, né, o que a transformada de Laplace vai permitir para a gente é a gente tomar uma equação diferencial, né, e transformar essa equação diferencial através da aplicação da transformada de Laplace numa equação mais simples, normalmente uma equação algébrica, num outro domínio, que normalmente a gente chama de domínio da frequência. Daqui a pouco a gente explica por que esse termo domínio da frequência. A gente pode fazer uma análise, um estudo, né, do nosso sistema, utilizando essas equações nesse outro domínio. A gente pode resolver a nossa equação, né, numa forma mais simples nesse novo domínio, e depois a gente pode aplicar uma transformada inversa de forma a obter a resposta, né, a solução do nosso sistema, né, no domínio do tempo, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil. Então nós pegamos algo que é complexo no domínio do tempo, aplicamos a transformada de forma a obter uma equação mais simples no domínio da frequência, estudamos e obtemos a solução dessa nossa equação no domínio da frequência, e depois nós aplicamos uma transformada inversa para podermos finalmente obter a resposta, a solução da nossa equação original, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil. Inicialmente, vamos fazer algumas considerações, vamos definir alguns termos que nós vamos utilizar ao longo dessa aula. A primeira, o que é uma variável complexa? Uma variável complexa que, por padrão, nós vamos associar a letra S, é uma variável que possui uma parte real, que aqui nós estamos chamando de sigma, e uma parte imaginária, que nós estamos denotando por ômega. É muito parecido com o que a gente tem, né, no cálculo, né, quando a gente só utiliza números reais. Por exemplo, numa função y igual a x, o x é a nossa variável real, né? Ela é composta simplesmente, né, por um número real. Quando a gente usa a letra x, nós estamos dizendo que x pode ser qualquer número real. No nosso caso, como a gente vai operar, né, com variáveis complexas, o nosso S ele pode ser qualquer variável complexa, qualquer número complexo. Lembrando que um número complexo vai ter uma parte real e uma parte imaginária, tá? Então, uma variável complexa é uma variável que pode ter qualquer valor real na parte real e qualquer valor imaginário, né, na parte imaginária. Quando a gente fala, né, função complexa, nós estamos falando de uma função, né, de S, ou seja, uma função de uma variável complexa. Então a gente sabe que essa nossa função ela vai ter parte real e vai ter uma parte imaginária.
tá? A gente fala que uma função complexa é analítica quando todas as suas derivadas estão definidas para uma dada região. Mais à frente, nós vamos ver por que esse conceito é importante para nós. Muito bem, vamos definir algumas terminologias aqui que nós vamos adotar durante o resto dessa aula, tá? F de t, o F minúsculo, se refere a uma função qualquer no domínio do tempo, tá? Normalmente, nós vamos assumir que F de t vai ser zero para qualquer tempo menor que zero. Muito bem. S é o símbolo que nós vamos usar por padrão para uma variável complexa. Então, toda vez que a gente encontrar S em alguma função, né, nós vamos estar assumindo que S é uma variável complexa. Lembrando que ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária, tá? O símbolo L é o símbolo que a gente vai utilizar para representar, né, uma transformada de Laplace de uma dada função, né? Então, né, se a gente aplicar, né, o L a uma f de t, uma função no domínio do tempo, nós estamos dizendo que o resultado dessa operação vai ser, né, o resultado da aplicação da transformada de Laplace sobre uma função f de t. E f de s é esse resultado da aplicação da transformada de Laplace sobre uma dada função do tempo, por exemplo, a nossa função f de t. Normalmente, as funções complexas, nós vamos associar letras maiúsculas. Letras minúsculas vão estar associadas a funções no domínio do tempo e letras maiúsculas a funções no domínio da frequência. Bem, se nós tomarmos uma função f de t qualquer, tá? A transformada de Laplace dessa função é o resultado desta integração que está explicitada aqui. Lembrando que nós temos uma integração imprópria, tá? Essa integração ela pode ser bilateral, ou seja, os limites de integração podem ser de menos infinito a mais infinito, ou ela pode ser unilateral, com uma integração de zero a infinito, como está expressa nessa equação que está aparecendo nessa transparência. Para nós, quando a gente está analisando circuitos elétricos ou analisando sistemas de controle, normalmente nos interessa, né, o comportamento do sistema a partir de um dado instante inicial. A gente normalmente tem liberdade para definir quando é esse instante de tempo inicial. Então, nada nos impede, né, de definir que esse instante inicial é um instante t igual a zero. Por isso, não vai nos interessar o que aconteceu antes com o nosso sistema ou o nosso circuito. Mais à frente, a gente vai verificar que esse passado do nosso sistema, eles vão estar, né, sendo representados por condições iniciais das funções envolvidas. Então, a partir do momento em que eu tenho conhecimento dessas condições iniciais, né, as condições, os valores das variáveis de estado de um sistema em t igual a zero, e conheço a minha entrada a partir desse instante t igual a zero, eu consigo, né, obter a resposta do meu sistema para qualquer instante a partir de t igual a zero. Tá? Via de regra, nós vamos utilizar, né, as nossas integrações
né, para representar o cálculo da transformada de Laplace, né, com limites variando de 0 a infinito. Tá? Bem, como que a gente calcula a transformada de Laplace de uma função f de t? A gente toma a nossa função f de t e multiplicamos ela por uma exponencial complexa. Por que uma exponencial complexa? É uma exponencial em que nós temos uma variável complexa. Lembrando que o nosso s é uma variável que tem uma parte real e uma parte imaginária. Tá? O resultado dessa integração, né, é o resultado, da aplicação da transformada de Laplace. Basicamente, nós estamos pegando uma função no domínio do tempo e levando essa função para um outro domínio. Bem, por que a gente usa o termo domínio complexo, tá? Ou domínio da frequência, tá? Como o termo é elevado a menos st tem que ser, né, um termo adimensional, né, e a unidade de tempo é o segundo, a unidade da nossa variável s tem que ser 1 sobre segundo, porque aí nós vamos ter 1 sobre segundo vezes segundo, e aí nós vamos ter, né, um valor adimensional. Então, a unidade da nossa variável complexa, s, tem que ser segundo a menos 1. E segundo a menos 1 é a unidade da frequência. Tá? Então, é por isso que normalmente a gente diz, né, que ao aplicarmos a transformada de Laplace a uma função no domínio do tempo, nós estamos pegando, né, uma representação dessa função no domínio da frequência. Outro detalhe importante é o seguinte: olha, o que interessa para mim é o valor da função f de t a partir, né, de t igual a 0. Então, não é incomum a gente representar a nossa função f de t ou como f de t. E aí a gente explicita que nós estamos tomando a nossa função a partir de t igual a 0, como foi feito aqui, ou seja, nós estamos pegando uma função para a partir de t igual a 0, porque f de t é 0 antes de t igual a 0. Tá? Uma forma de a gente simplificar essa notação é multiplicar a nossa função f de t por um degrau unitário. Bem, o que é uma função degrau unitário? É uma função que antes de t igual a 0, ela vale 0, e depois de t igual a 0, ela vale uma unidade. Então, para tempos maior que 0, nós vamos estar multiplicando a nossa função f de t por 1. Para tempos antes de 0, nós vamos estar multiplicando a nossa função f de t por 0. Ok? Então, quando a gente encontrar essa notação aqui, a gente tem que entender que nós estamos assumindo que o que nos interessa é os valores da nossa função ou a nossa função a partir de t igual a 0. Muito bem. Duas definições que são importantes, daqui a pouco fica claro por que elas são importantes. Né? A primeira definição importante, o que é uma função seccionalmente contínua? Uma função é seccionalmente contínua no intervalo, tá? Quando ela está definida nesse intervalo, mesmo
estando subdividida, né, em um número finito de diferentes funções nesse intervalo. Traduzindo isso, temos um intervalo entre alfa e beta, e nesse intervalo entre alfa e beta, a nossa função ela muda de equação algumas vezes entre alfa e beta. No caso aqui, ela muda de função, né, ou de equação 4 vezes. Um outro detalhe importante é que ela tem que ser definidas em cada intervalo, né, nos limites inferiores e superiores nesses intervalos. Então, em cada um desses 4 intervalos, as nossas equações têm que nos fornecer valores para essas funções nos limites inferiores e limites superiores. Um outro termo importante para nós é a chamada função de ordem exponencial, tá? Uma função é dita, né, de ordem exponencial toda vez que a gente puder multiplicar essa nossa função, tá, por uma exponencial negativa, em que o sigma aqui é um número real, né, e o limite dessa multiplicação tender a infinito, a zero, quando t tender a infinito. Então, na hora que a gente fizer a multiplicação, né, em todo o intervalo de 0 a infinito, multiplicarmos uma exponencial negativa pelo módulo da nossa função, o limite dessa integração, desse produto, vai tender a zero para qualquer, né, limite de integração, de 0 a infinito. Isso equivale a dizer o quê? Se em qualquer instante de tempo, né, a gente conseguir multiplicar uma exponencial negativa por nossa função, né, e quando t tender a infinito, esse produto ser igual a zero. Tá? Na prática, isso quer dizer o quê? A nossa função f de t ela tem que apresentar uma taxa de crescimento que é inferior à de uma exponencial. Bem, por que a gente precisa dessa informação? Bem, vamos lembrar, né, a equação para cálculo da transformada de Laplace. É uma integral de 0 a infinito, em que nós multiplicamos a nossa função por uma exponencial negativa. Ok? Para que a transformada de Laplace exista, a gente diz que essa integral ela tem que convergir. O que quer dizer isso? Essa integral tem que resultar um valor finito. Tá? Bem, vamos dar uma olhada nessa nossa função. É o que está sendo feito aqui. Ó. A gente sabe que a nossa variável complexa S é sigma mais j ômega. Então, nós estamos pegando E elevado a menos sigma mais j ômega vezes t, vezes a nossa função. Uma exponencial em que o expoente é uma soma, a gente pode decompor ela em duas exponenciais. Uma exponencial é uma exponencial complexa, E elevado a menos j ômega t. Então, o que vai acontecer com esse E elevado a menos j ômega t? Existe um teorema na matemática chamado Teorema de Euler, em que se expressa que uma exponencial complexa, tá, é igual a uma diferença ou a um número complexo cujo, né, termo real é o cosseno do ângulo da exponencial, tá? E a parte imaginária é um seno do ângulo lá da nossa exponencial complexa. Tá?
A gente também lembra lá das relações trigonométricas que cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Para nós, né, como esse número cosseno de ômega t menos j seno de ômega t é um número complexo, o módulo desse número complexo, que equivale a dizer que o módulo de menos j ômega t é igual a uma raiz quadrada, né, do quadrado de um cosseno mais um quadrado de um seno. Essa soma a gente sabe que é igual a 1, então o módulo de E elevado a menos j ômega t sempre vai ser 1. Bem, isso significa o quê? Na nossa integração, E elevado a menos j ômega t para qualquer valor de tempo sempre vai ter módulo 1. Isso quer dizer o quê? Que eu vou estar multiplicando a minha função e esse termo é elevado a menos sigma t por uma unidade. Então, o que importa na hora da gente analisar se essa integral é finita ou não é o nosso valor de sigma e o valor da nossa função. Então, se eu quero verificar se essa integração converge, que significa se existe a transformada de Laplace da minha função, tá? Eu tenho que avaliar, tá? Se, né, eu multiplicar a minha função por menos E elevado a sigma t, vai redundar num valor finito, tá? Isso equivale a dizer eu verificar se a minha função f de t, se ela é uma função de ordem exponencial, né? Segundo a definição que a gente havia mencionado anteriormente. Tá? Então, o que acontece? Né? Na hora que a gente, né, multiplicar a nossa função, né, por nossa exponencial complexa, vai haver valores, né, desse sigma para os quais, né, essa integração da transformada de Laplace ela não vai convergir. Ou seja, nós vamos ter uma exponencial, né, positiva aqui, né, e nós vamos ter valores em que essa integração vai ser infinita. Então, normalmente, a gente diz que, como existem valores de sigma para os quais essa integração ela é finita, ou seja, para os quais a transformada de Laplace ela vai estar definida para essa função, tá? A gente pode definir, né, uma região lá no plano complexo que é a chamada região de convergência para a transformada de Laplace da nossa função. Tá? Para nós, o que isso quer dizer é que nessa região, né, a transformada de Laplace se refere e vai estar definida para a nossa função f de t. Então, nós vamos ter duas condições para os quais estará definida a transformada de Laplace da nossa função f de t. A primeira é que a nossa função f de t tem que ser seccionalmente contínua, e a segunda significa que a nossa função tem que ser de ordem exponencial. A primeira significa que ela tem que estar definida, mesmo que por diferentes equações no intervalo que a gente está analisando, e a segunda vai forçar a gente a ter uma integral finita, uma integral, né, para cálculo da transformada de Laplace, né, que convirja, né, que possua um limite finito. Então, normalmente, né, a avaliação, né, do sigma
é importante para nós, né? Porque o sigma, que é a parte real da nossa variável complexa S, pode definir se a nossa transformada de Laplace existe ou não. E é com base nesse valor de sigma, ou seja, na parte real da variável S, que a gente vai poder dizer se temos ou não a possibilidade de utilização da transformada de Laplace. Só para exemplificar, nós vamos tratar aqui dois exemplos, um para a gente verificar graficamente, o outro para a gente entender no que isso impacta para a gente quando a gente está analisando, por exemplo, o circuito elétrico ou sistemas com os quais a gente quer efetuar algum estudo na área de controle. O primeiro exemplo, nós temos uma função f de t, em que a e alfa são números reais quaisquer, né? Para eu calcular a transformada de Laplace, a gente sabe que vai ter que fazer uma integral da função multiplicada por e elevado a menos st, com limites de integração de 0 a infinito. Para que a gente consiga efetuar esse cálculo, a gente sabe que essa nossa função tem que ser de ordem exponencial. Como que a gente avalia isso? Se a gente multiplicar essa nossa função f de t por uma exponencial negativa, em que nós temos um sigma, né, um número real qualquer, o limite, quando o tempo tender para infinito, isso tem que ser igual a zero, tá? O nosso f de t é elevado a menos alfa t vezes um número real a. Como ele é um número real, ele pode sair do módulo, ele pode sair também do limite. Então, o multiplicador a aí para a gente, na análise, ele vai ser indiferente, né? Como a gente está analisando a nossa função a partir de t igual a zero, essa exponencial ela sempre vai ter um valor positivo, então nós podemos também eliminar o sinal de módulo aqui da nossa função, né? A multiplicação de duas exponenciais vai nos resultar nesse valor aqui, ó. Bem, para que essa função seja, né, possível, para que esse limite seja possível, essa exponencial aqui tem que ser uma exponencial em que sigma mais alfa seja um número positivo. Por quê? Um número positivo precedido por negativo vai redundar, né, numa exponencial negativa. Uma exponencial negativa é uma exponencial que decai com o tempo. Então, quando t tender a infinito, a nossa função, né, o nosso limite vai tender para zero. A nossa função vai estar numa região, né, de valores de sigma para os quais esse limite tende a zero, e isso quer dizer para nós que na hora que a gente fizer uma integração lá da transformada de Laplace, nós vamos ter uma integral convergindo para um valor finito. Se o sigma mais alfa nos resultar um valor negativo, menos um valor negativo, nós vamos ter uma exponencial positiva. Uma exponencial positiva é uma função que, à medida que o tempo vai crescendo, né, o seu valor vai tendendo a infinito. Isso quer dizer o que para nós, né? Se eu estivesse calculando, né, a minha transformada de Laplace com um valor tal, né, que essa exponencial ela tenda a infinito, a nossa integração ela não vai convergir e nós não temos como obter o resultado da integral da transformada de Laplace. Então, o nosso sigma mais alfa, no nosso caso aqui, tem que ser um número positivo, maior que zero. Então, a gente consegue uma relação, né, entre
o sigma e o valor de alfa na função. Para determinados valores de sigma, nós vamos ter uma exponencial, né, decrescente. Esse limite vai tender a zero. A gente tem como calcular, né, a nossa transformada de Laplace. Estamos operando numa região de valores, né, possíveis e válidos do nosso sigma. Caso, né, a gente opere numa região, né, de sigmas não válidos para convergência, né, nós vamos ter uma exponencial crescente, né, a nossa função vai ter uma integração que não converge, e aí nós vamos ter, né, uma transformada de Laplace que não pode não se referir à nossa função. Num outro exemplo, daqui a pouquinho, nós vamos entender isso, ou a consequência disso para nós. Tá? Então, o que acontece é que toda vez que a gente está calculando a transformada de Laplace, estamos operando com o uso de uma variável complexa, que tem parte real e parte imaginária, e para determinados valores da parte real da nossa variável complexa S, tá? A nossa transformada de Laplace, ela é possível. Esse é possível aí quer dizer que o resultado da aplicação da transformada de Laplace se refere à nossa função original. Ok? Muito bem. Então, o que vai acontecer na prática? Nós vamos ter funções, né, para os quais nós vamos ter, né, regiões de convergência definidas a partir de determinados valores, ou seja, para determinados valores de S, né, com parte real definidos dentro de uma região de convergência, a transformada de Laplace ela é aplicável, né? E para determinados tipos de função, né, como esses dois exemplos que estão aqui, E elevado a t ao quadrado e t vezes E elevado a t ao quadrado, nós não vamos ter transformada de Laplace. O que a gente tem que lembrar é que muitas vezes na prática a gente trabalha não com limites de tempo, né, infinitos, mas a gente trabalha com faixas de tempo delimitados. Então, se a gente conseguir na prática operar e trabalhar com o nosso sistema, tá, dentro, né, de janelas de tempo pré-estabelecidas e finitas, né, pode ser, né, que a utilização da transformada de Laplace seja possível e viável. Lembrando que se o nosso limite de integração for finito, né, nós vamos ter áreas finitas na hora de calcular a integral referente ao cálculo da transformada de Laplace, e aí nós vamos ter áreas finitas, integral finita, então nós vamos ter uma convergência de integração. Tá? O que nós temos que ver é se, né, o resultado dessa transformada se refere às nossas funções. Para entender o impacto disso no nosso problema na área de controle, né, vamos pegar um exemplo em que nós temos duas funções. Tá? A primeira função, g de t, ela está expressa aqui de duas formas. Ela está definida somente a partir de t igual a zero. Ela é um e elevado a alfa t para t maior ou igual a zero. E antes de t igual a zero, ela é zero. Como eu disse antes, se eu não quero definir a minha função g de t expressando os intervalos de tempo, nesse caso eu posso dizer que o meu g de t é o quê? É o e elevado a alfa t vezes um degrau unitário. Esse degrau está dizendo o que para mim? Olha,
só me interessa os valores da função a partir de t igual a 0. Então, esse gráfico ele representa a nossa função no domínio do tempo. Essa é a nossa função g de t. Uma outra função que nós vamos utilizar nesse exemplo é uma função h de t, que está assim definida. Para t menor que 0, ela é menos e elevado ao alfa t, em que alfa é um número real qualquer. O h de t, né, de uma outra forma, ela está multiplicado por, né, um degrau, né, com uma inversão no tempo. Resumindo a história, o nosso h de t está definido para tempos menores que 0. Para t maior ou igual a 0, ela é 0. Então, temos essas duas funções definidas. O que nós vamos fazer? Vamos aplicar uma transformada de Laplace, tá? E nesse caso, vamos usar uma integração bilateral de menos infinito a mais infinito, tá? Para as duas funções, né? Lembrando, eu quero calcular a transformada de Laplace da minha função g de t. A gente viu que a gente pega a nossa g de t, a nossa função que a gente quer calcular transformada, e multiplica por e elevado a menos st dt e efetuamos a integral. Nesse caso, a gente está integrando de menos infinito a mais infinito, porque o nosso objetivo é comparar, né, o resultado da transformada de Laplace para essas duas funções. Como uma está definida para t maior que 0 e a outra está definida para t menor que 0, a gente integra de menos infinito a mais infinito para poder efetuar melhor essa comparação. Então, o que vai acontecer? Nós vamos resolver, né, essa integração e o resultado dessa aplicação da transformada de Laplace é 1 sobre S menos A. Isso quer dizer o quê? A transformada de Laplace da nossa função g de t é 1 sobre S menos A. Se a gente for fazer uma análise de convergência da nossa função, nós vamos ver que essa transformada só vai estar definida, tá? Ou seja, ela só vai convergir para um valor finito quando a parte real de S menos A, né? Lembrando que nós temos, S menos alfa, tá? Só vai convergir quando S menos alfa for maior que 0. Então, essa região aqui, achurada a partir do valor de alfa para a direita, é a região de convergência da nossa função g de t, ou a região para valores de sigma que vão permitir, né, que essa integração seja finita e que a gente possa dizer, né, que para esses valores de parte real de S, essa transformada 1 sobre S menos A se refere à nossa função g de t. Se a gente efetuar o cálculo da transformada bilateral de Laplace para a nossa função h de t, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos multiplicar o h de t vezes e elevado a menos st dt, com uma integração de menos infinito a mais infinito, e vamos obter, né, que o resultado dessa integração é 1 sobre menos SA. O que vai acontecer é o quê? A região de convergência, tá? Para que essa integral seja finita, tá? Convirja, vai ser para valores cuja parte real de S seja menor do que A. Tá? Então, nessa figura aqui, né,
à esquerda de de alfa, o alfa está parecido com A aqui. À esquerda do nosso alfa, temos a região de convergência da nossa função h de t. Para valores à direita de alfa, nós vamos ter a região de convergência da nossa função g de t. Então, o que aconteceu aqui? Olha bem, transformada de Laplace de g de t, transformada de Laplace de h de t. As duas transformadas de Laplace para duas funções diferentes no domínio do tempo deram o mesmo resultado. O que diferenciou as duas foi a região de convergência, tá? Então, existe um teorema da matemática, eu não vou entrar em detalhe desse teorema, mas o que interessa para a gente é que, né, não é possível que a gente tenha duas funções diferentes que possuam ao mesmo tempo uma mesma transformada de Laplace e regiões de convergência idênticas, tá? Então, esse caso exemplifica bem isso. Nós temos duas funções no domínio do tempo diferentes. Essas duas funções tiveram a mesma transformada de Laplace, ou seja, uma mesma função, que é o resultado da aplicação de transformada de Laplace. Ou seja, essas duas funções diferentes no domínio do tempo possuem uma mesma equação, né, no domínio da frequência, porém a região de convergência, né, das duas não é igual, é diferente. Então, normalmente, o que vai acontecer é isso. Funções diferentes no domínio do tempo que possuam, tá, uma mesma função de transferência, uma mesma função no domínio da frequência, não vão ter o mesmo, né, a mesma região de convergência, tá? Bem, aí o que acontece, tá? Tem uma mesma função no domínio da frequência. Ora, se eu estou trabalhando com a minha função g de t, para que eu tenha certeza que eu estou operando com g de t no domínio da frequência, eu tenho que trabalhar com valores de S cujas partes reais estejam definidas na região de convergência da minha função g de t. Se eu não trabalhar nessa região de convergência de g de t, os resultados de análise e operações que eu realizar, eu não vou poder ter certeza que vão ser aplicáveis à minha função g de t. O oposto também é verdadeiro. Se eu estou trabalhando no domínio da frequência com a minha função h de t, para eu ter certeza que os resultados se aplicam a h de t, eu tenho que operar na região de convergência de h de t. Se eu trabalhar fora dessa região, os resultados muito provavelmente não se aplicarão a h de t lá no domínio do tempo. Bem, então, na prática, o que a gente tem? Tá? Na prática, tá? Os sistemas físicos ou circuitos elétricos, eles são sistemas causais. O que é um sistema causal? Tá? Um sistema é causal quando a sua resposta num dado instante de tempo depende da entrada atual e de entradas passadas, né, no nosso sistema. Normalmente, as entradas passadas a gente resume através da informação de condição inicial,
tá? Então, o que acontece? O que a gente espera é o seguinte: se eu introduzir uma dada entrada no meu sistema num dado instante de tempo, a minha saída, né, devido a essa entrada, ela vai ocorrer a partir daquele instante de tempo, tá? Se o meu sistema não é causal, o que vai acontecer? O meu sistema, eu vou estar atuando agora e eu teria que, né, esperar que o meu sistema já estivesse operando com base na minha entrada atual. Não sei, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas fisicamente, quando a gente está trabalhando com sistemas físicos reais, o que acontece? Para deixar bem claro, eu estou atuando agora, a minha saída, né, devido à minha entrada atual, ela só vai poder operar a partir do momento que eu estou atuando, ok? Então, o que acontece? A nossa função H de T aqui, ó, tá? Ela é um tipo de função em que eu teria, né, ou que vai estar associada a um sistema não causal, né? O que é um sistema não causal? É um sistema em que eu posso admitir, né, que eu tenha uma resposta do meu sistema antes que eu efetivamente atue sobre ele, tá? O que na prática normalmente não é o que acontece, tá? Na prática, o que normalmente eu aconteço? Eu só vou ter uma resposta do sistema depois que eu atuar. Então, o que acontece na prática? Tá? Eu me preocupar, né, em ter sempre que avaliar se a integral, né, utilizada para cálculo da transformada de Laplace, se ela converge ou diverge, ela não acaba não sendo necessária. Por quê? Se eu estou trabalhando com sistemas físicos reais, tá? Se eu estiver operando fora da região de convergência, lá no domínio da frequência, os meus resultados, eles não vão produzir saídas válidas no domínio do tempo. Então, o que acontece? Na prática, eu só vou conseguir ações válidas se eu estiver efetivamente trabalhando numa região válida, na região de convergência da minha função no domínio da frequência, tá? Então, como eu operar fora da região da convergência nunca vai produzir resultados válidos para o meu sistema físico real, então, na hora que eu estiver analisando o meu sistema, para que eu tenha ações válidas, obrigatoriamente eu tenho que estar trabalhando em regiões de convergência da minha função, tá? Então, eu não tenho que fazer análise preliminar. Eu tenho um dado sistema, eu encontrei o modelo dele, eu preciso aplicar a transformada de Laplace para levar para o domínio da frequência, para poder fazer uma análise lá no domínio da frequência do meu sistema. Tá? Então antes de eu aplicar a minha transformada de Laplace, deixa eu verificar se a minha integração vai convergir. Tá? Eu não preciso fazer isso, né? Por quê? Porque se eu, né, aplicar a transformada, encontrar a minha transformada lá no domínio da frequência e começar a trabalhar fora das regiões de convergência, na hora que eu aplicar a transformação inversa e voltar para o domínio do tempo, eu não vou achar resultados válidos para o meu sistema físico. Tá? Isso quer dizer o quê? Eu trabalhar fora da região de convergência lá no domínio da frequência não vai produzir resultados factíveis para o meu sistema. Para eu ter resultados factíveis, eu obrigatoriamente vou ter que trabalhar lá na região válida. E qual é a região válida? É a região em que efetivamente eu vou obter resultados
factíveis. Bem, continuando então, para que para que a transformada de Laplace ela seja uma ferramenta possível de ser utilizada, o que eu preciso? Pegar algo no domínio do tempo, aplicar a transformada, operar com ela no domínio da frequência e depois voltar. Então, a transformada de Laplace ela é importante para a gente porque ela também tem uma inversa. Eu consigo trabalhar com ela no domínio da frequência e depois eu consigo exportar, transformar os meus resultados no domínio da frequência para o domínio do tempo. Tá? Como eu disse, resultados factíveis só vão ser obtidos na hora que eu estiver trabalhando na região de convergência. Tá? Normalmente, eu já mencionei isso, nós não calculamos a integração com limites bilaterais, nós trabalhamos com limites unilaterais, porque normalmente a gente pode definir o instante a partir do qual nós vamos atuar, o nosso t igual a zero. Com isso, nós podemos ignorar todo o passado, todo o instante de tempo a partir do marco inicial t igual a zero. E as informações de antes de t igual a zero vão estar associadas com as condições iniciais do nosso sistema. Em outras aulas, a gente de controle ou circuitos, a gente vê claramente como na prática isso vai afetar o comportamento do nosso sistema. Tá? A partir de agora nós vamos só mostrar algumas transformadas de Laplace de algumas funções importantes para a gente, tanto em controle quanto em circuitos elétricos. Tá? A primeira delas é a transformada da função impulso unitário, ou delta de Dirac, o delta de t. Eu tenho uma função impulso e quero calcular a transformada dela. O que eu faço? Pego a minha função, multiplico por menos e elevado a menos st dt, integro de zero a infinito, resolvo essa integração e para a função de impulso, o resultado é 1. O que significa isso? Se no domínio do tempo eu tenho uma função impulso unitário, no domínio da frequência eu tenho uma função que é uma constante, é igual a 1. Se lá no domínio do tempo eu tenho uma exponencial, lembrando que a gente sempre está pegando para t a partir de zero, por isso que a integração é sempre de zero a infinito, O que eu tenho que fazer? Tem uma exponencial nessa forma em que a e alfa são números reais, Para eu calcular a transformada de Laplace dessa função, eu jogo na integração, multiplicando por e elevado a menos st dt, com limites de integração de zero a infinito, resolvo essa integral e eu vou encontrar que a transformada de Laplace dessa exponencial, multiplicada por um número real, é igual ao número real A dividido por S mais alfa. Lembrando que alfa é um número real e o S é a nossa variável complexa. De novo, só para ficar bem claro, a transformada da nossa função f de t, assim definida, é A sobre S mais alfa. Ou, se no domínio do tempo eu tenho essa função f de t, que é uma exponencial, no domínio da frequência eu vou ter essa função 1 sobre S mais alfa. Mesma coisa para a função degrau. A função degrau é uma função que antes de zero ela é zero, depois de zero ela pode assumir um valor A qualquer. Se esse A for igual a 1, nós temos o degrau unitário. Pegamos a nossa função,
julgamos na integração, né, e obtemos A sobre S. Ou seja, a transformada de uma função degrau, domínio do tempo, é, né, A sobre S, no domínio da frequência. Função rampa, né, no domínio do tempo, né, ela é zero antes de t igual a zero, é igual ao número real vezes o tempo, né, em que o A vai ser a inclinação aqui da nossa reta, né. Preciso obter qual é a transformada de Laplace dela, jogo na integral para cálculo da transformada de Laplace. Efetuo o cálculo, vou obter A sobre S ao quadrado. A função seno, mesma coisa, tá? Aqui é um pouquinho mais complicado. Para efetuar a operação, utiliza-se o teorema de Euler aqui para tornar essa integral mais tranquila de ser resolvida, tá? O que interessa para nós aqui é que a transformada de um seno, né, multiplicada por um número real, é dada por essa equação aqui no domínio da frequência. Ok? A gente pode observar aqui que um seno no domínio do tempo é uma razão de polinômios de grau 1 e 2 no domínio da frequência. Cosseno, mesma coisa. Tenho lá um cosseno no domínio do tempo, tenho aqui, né, AS sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado, a sua transformada no domínio da frequência. Bem, na prática, o que acontece? Existem várias tabelas, né, que relacionam funções no domínio do tempo com as suas respectivas transformadas no domínio da frequência. Aí o que acontece normalmente? As funções de sinais físicos, normalmente elas são bem convergentes, ou seja, um número bem restrito de funções. Então, normalmente, quando a gente tem algum modelo, né, físico real, né, algum modelo referente a algum sistema físico real, a gente tem algumas funções bem conhecidas. Então, é bem mais simples a gente, ao invés de efetuar o cálculo da integração para obter a transformada de Laplace, a gente faz uso dessas tabelas para obter o resultado dessa transformada de Laplace, né? Eu tenho lá, né, uma função cosseno lá no domínio do tempo. Eu preciso da transformada de Laplace da função de cosseno, né? Ao invés de eu ir lá e calcular a integral, eu vou numa tabela como essa e aqui eu encontro, olha, se eu tenho uma função cosseno com essa forma no domínio do tempo, a sua transformada no domínio da frequência é essa aqui. E aí eu vou e efetuo o cálculo de uma forma mais tranquila, sem ter que efetivamente resolver a integração. Tá? Outra coisa importante que é muito útil para a gente, até mesmo para efetuar cálculos de transformadas de Laplace, de funções. Porque muitas vezes essas funções, né, podem não constar de tabelas, né? Mas às vezes a gente consegue manipular as nossas funções e deixar ela como uma composição de funções para as quais a gente conhece a transformada de Laplace. A primeira propriedade importante para a gente é que a transformada de Laplace ela é um operador linear, tá? A gente sabe, a gente viu que a transformada de Laplace ela é calculada por uma integração. A integral é um operador linear. Então, a transformada de Laplace é um operador linear. O que isso me permite?
né? Isso me permite assumir, né, que eu posso ter, conforme a gente viu em outra aula, em que a gente tratou de sistemas lineares, em que eu posso utilizar, né, as propriedades de aditividade e de homogeneidade, né, ou a superposição. Isso quer dizer o quê? Se eu quero calcular a transformada de uma soma de funções, eu também posso, né, calcular a soma das transformadas das minhas funções individualmente. Bem, quando a gente tem um número real dentro de um sinal de integração, esse número real sai para fora. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque a transformada de Laplace ela é calculada utilizando uma integração. Então, se eu tenho um número real multiplicando uma função, esse número real pode ir para fora. Então, por exemplo, a transformada de A vezes uma função é A vezes a transformada da função. Tá? Aqui, essa propriedade me permite, né, de novo, né, a transformada de uma soma é igual à soma de transformadas. Aí, por exemplo, um exemplo em que eu posso utilizar isso. Olha, eu preciso calcular, né, a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico de A vezes T. Eu vou lá na minha tabela, minha tabela não tem, né, cosseno hiperbólico. Mas aí o que a gente sabe? Cosseno hiperbólico é definido dessa forma aqui. Isso aqui, ó, é uma soma de exponenciais. Então eu posso escrever o cosseno hiperbólico como isso aqui. Então, o cosseno hiperbólico, eu tenho uma constante, a constante pode sair para fora da transformada de Laplace. Então eu tenho que calcular uma transformada de da soma de duas exponenciais. Isso aqui vai ser o quê? A transformada de E elevado a t, mais a transformada de menos de E elevado a menos a t. Eu vou lá na minha tabela. Olha, eu tenho na tabela, né, que uma função E elevado a menos a t, a transformada dela é 1 sobre S mais A. Ok. Tenho E elevado a t, 1 sobre S menos A, 1 sobre S mais A do menos AT. Pronto. Resolvi o meu problema. Muito bem. A gente já falou, mas para ficar bem claro, se a transformada de f de t é f de s, né, o que vai acontecer? Se eu multiplicar f de t por f de t, se eu multiplicar f de t por uma constante k qualquer, constante k sai da integração, então o resultado vai ser o quê? K vezes a transformada de f de t, que é o f de s. Então, uma constante real multiplicando um número não vai afetar em nada o nosso cálculo, vai dar um ganho no resultado. Então, isso aqui quer dizer o quê? Se eu multiplico uma função no domínio do tempo, eu também vou estar multiplicando a função lá no domínio da frequência. Tá? Isso aqui nós já falamos, mas para deixar bem claro, tenho uma função f1, f2 e f3, que eu conheço as suas transformadas de Laplace. Então, se eu tiver que fazer uma transformada de somas e subtrações dessas funções, isso para mim vai ser o quê? Soma ou subtração dessas funções no domínio da frequência. Tá? Então, a transformada de somas e subtrações de função vai ser soma ou subtração lá no domínio da frequência. Tá? Nós falamos logo lá no início, normalmente sistemas dinâmicos possuem modelos que têm equações que têm integração e diferenciação,
né? Então, toda vez que eu tenho uma derivada no domínio do tempo, a transformada de uma derivada é o quê? É eu pegar, multiplicar a minha função no domínio da frequência por S e subtrair a condição inicial da minha função lá no domínio do tempo. Bem, vamos traduzir isso aqui de uma forma mais clara. Olha bem, eu tenho uma função f de t no domínio do tempo. Eu sei que a transformada de Laplace de f de t é f de s. Se eu sei isso, a transformada da derivada da minha função é eu pegar a transformada de f de t e multiplicar por s e subtrair a condição inicial, ou o valor de f de t, quando t, né, é igual a zero, ou imediatamente antes de t igual a zero. Então, uma derivada lá no domínio do tempo equivale a eu multiplicar a minha função por s no domínio da frequência e subtrair a condição inicial. Bem, se eu tiver uma derivada segunda, né, a equação para cálculo da transformada segue essa forma aqui, tá? Em que f de s é a transformada de f de t. Então, a transformada de uma derivada segunda é o quê? É eu pegar a transformada de f de t, multiplicar por s ao quadrado, subtrair s menos a condição da minha a condição inicial da minha função no domínio do tempo, menos a condição inicial da minha derivada. Olha bem, para ficar mais fácil entender, vamos supor que f de t é a posição de uma partícula lá no domínio do tempo, ok? Aqui eu estou dizendo para eu pegar S e multiplicar pela posição inicial. E também pegar, né, subtrair a derivada da posição, que seria a velocidade. Então, para eu calcular a transformada de uma função de posição lá no domínio do tempo, eu preciso saber a posição inicial e a velocidade inicial da minha partícula. Tá? Se eu não souber essas duas informações, eu não tenho como calcular a transformada da derivada segunda. Se eu tiver uma derivada de ordem n, eu vou pegar a minha função f de s, multiplicar por s elevado a n, em que o n é o grau da derivada, ou a ordem da derivada, tá? E subtrair as condições iniciais, né? Condição inicial da minha função f de t, né? Condição inicial da derivada primeira, da derivada segunda e assim por diante. Aqui, né, o que a gente pode ver, né, para ficar bem claro, né, no tempo eu derivo, no domínio da frequência eu multiplico por S. Derivada primeira, multipliquei por S. Derivada segunda, multipliquei por S ao quadrado. Derivada de ordem n, multipliquei a minha função, né, f de s por s elevado a n. Tá? No mais, a gente precisa das condições iniciais para poder fazer a nossa transformada de Laplace de derivadas. A integração, né, ou seja, se eu precisar efetuar a transformada de uma integração no domínio, né, do tempo, eu vou ter, né, uma divisão por S no domínio da frequência, tá? Mais a nossa condição inicial multiplicada por 1 sobre S, tá? Em que o f menos 1 é o valor da nossa integral antes de t igual a zero.
na prática, o que acontece? Como a gente está trabalhando com a nossa função a partir de t igual a zero, tá? Esse termo aqui normalmente vai ser nulo. Então, a transformada da integração, ela vai ser simplesmente f de s sobre s. Ok. Uma outra propriedade importante é a seguinte, é o deslocar uma função no tempo. O que é o deslocar uma função do tempo? É eu pegar uma função e efetuar um deslocamento dela, uma translação dela no tempo. Então, toda vez que eu desloco no tempo uma função no domínio do tempo, lá no domínio da frequência, eu vou estar multiplicando a minha função por uma exponencial complexa. Tá? É exatamente o que a gente tem nesses gráficos. Tá? Eu deslocar a minha função, como o que me interessa é a partir de t igual a zero, né? Eu vou estar, né, deslocando a minha função no tempo, né? E lá no domínio da frequência eu vou ter uma exponencial negativa complexa multiplicando a minha função transformada de, no caso aqui, g de t. É uma mudança de escala. O que significa isso? Toda vez que eu multiplico o tempo no domínio do tempo, eu vou estar dividindo a frequência. É mais tranquilo a gente lembrar, né, que frequência é o inverso do tempo. Então, toda vez que a gente multiplica tempo, nós reduzimos frequência. E toda vez que a gente divide tempo, a gente aumenta a frequência. Então, esse exemplo talvez fique mais claro. Olha, nós temos uma função f de t, que é seno de t, e a transformada f de s de f de t é o quê? É 1 sobre s ao quadrado mais 1. Eu multipliquei a minha função. Então, ao invés de ter seno de t, eu tenho seno de 3t. O que essa propriedade me diz? Primeira coisa, eu pego o meu f de s, divido pelo tempo que eu multipliquei. No caso, eu fiz uma multiplicação do tempo por 3. Então, eu vou pegar o f de s e dividir por 3. Vamos ter 1 sobre 3. No lugar do s na minha equação original, eu vou pôr s dividido por 3. S sobre A, na fórmula geral, S sobre 3. Então, a transformada, né? Se a transformada de seno de t é isso aqui, a transformada de seno de 3t vai ser essa aqui. Muito bem. A outra coisa, nós já falamos deslocamento no tempo. Aqui, ó, nós temos deslocamento na frequência. Toda vez que a gente desloca a nossa função na frequência, isso equivale a multiplicar a nossa função no domínio do tempo por e elevado a t. Ou seja, eu multiplico a minha função no tempo por uma exponencial. Por exemplo, se eu tenho a transformada de f de t igual a cosseno de ômega t igual a s sobre s ao quadrado mais ômega, tá? Se eu fizer um deslocamento no tempo, ou seja, em vez de eu trabalhar com s, eu trabalhar com s mais a, onde eu tenho s mais a. No domínio do tempo eu tenho o quê? A minha função f de t multiplicada pela exponencial. Olhando de uma outra forma, né, se a transformada de cosseno de ômega t é s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, a transformada de e elevado a menos at cosseno de ômega t vai me resultar isso aqui.
tá? Equivale a eu pegar essa função, né, e deslocar ela na frequência. Usando as propriedades de linearidade, o que a gente tem? Por exemplo, se eu tiver uma função periódica, ela pode ser expressa como a soma de várias funções. No caso, as funções elas se repetem no tempo. Então, o nosso f1 de t é o quê? É essa primeira função que ocorre entre 0 e t, em que t aqui é o período dela. Então, a gente pode escrever que a nossa função de f de t vai ser o quê? Um f1, mais um f2, mais um f3, mais um fn. Agora, f2 e f3 são a função f1 deslocadas no tempo. Então, ao invés de a gente escrever f de t igual a f1 de t, mais f2 de t, mais f3 de t, mais ilimitado, a gente pode escrever o quê? Que a nossa função f de t é o quê? É f1 de t mais a f1 de t deslocada de um período, tá? O u de t menos 1 está dizendo para a gente que a gente está tomando ela a partir de t igual a t maiúsculo aqui, o período. Mais a função f1 de t deslocada de 2 períodos. O f1 de t é o quê? É um degrau que multiplica ela em t igual a 0, menos um degrau que a gente vai subtrair a partir de t igual ao período. Mais informações sobre isso, existe uma outra aula sobre funções singulares que explicam bem essa operação aqui. Nós não vamos entrar muito em detalhe, porque o importante para a gente é o seguinte: a partir do momento que eu consigo escrever a minha função f de t como uma soma de outras funções, a transformada de f de t vai ser a transformada dessa soma. Então, nós vamos ter o f de 1 deslocado. Deslocar no tempo equivale ao quê? A eu multiplicar no domínio da frequência por uma exponencial complexa, uma propriedade que a gente falou pouco antes. E aí, nós vamos ter o quê? Um f de s vezes um termo aqui, que é uma série, que demonstra-se que essa série ela é bem definida, ela converge para um valor fixo, tá? Com isso, a gente consegue calcular a transformada da nossa função, mesmo ela sendo uma função periódica. E a gente explora isso, né, para simplificar a nossa operação de cálculo de transformada de Laplace. Tá? Muito bem, existem dois teoremas que podem ser interessantes para a gente. Tá? O primeiro deles é o chamado teorema do valor inicial. Tá? Muito bem, só para lembrar, a gente viu que a transformada de uma derivada, né, de f é a gente pegar a transformada de f no domínio da frequência, que é f de s, e multiplicar por s e subtrair a condição inicial. Ok? Bem, o que aconteceria? Né? Isso aqui equivale ao quê? Se eu quero a transformada da derivada, eu estou querendo a integral de 0 a infinito da minha função, que é a derivada, multiplicando e elevado a menos st dt. Isso aqui, ó, é a integral para cálculo da transformada de Laplace. Se eu calculo o limite dessa função quando o s tende a infinito, né? Então nós vamos ter o limite aplicando ao primeiro termo. Então temos limite de s f de s menos a condição inicial, quando s tende a 0, igual ao limite dessa integral aqui, ó, quando s tende a infinito. Olha bem, se o s tende a infinito aqui, ó, uma exponencial negativa, ela vai tender a 0. Então, quando s tende a infinito, essa integral tende a 0. Então, esse segundo membro, ele vai tender para 0. Muito bem,
uma constante pode sair do limite. E aí a gente obtém essa equação aqui, que é a tradução desse teorema do valor inicial, que quer dizer o seguinte: olha, se eu quero saber o valor inicial de uma função no domínio do tempo, basta eu pegar essa função no domínio da frequência, multiplicar por S e calcular, né, o limite quando S tende a infinito. Esse limite me dá a condição inicial do meu sistema, que é basicamente o seguinte: olha, eu tenho um sistema operando, eu não sei qual era a condição inicial dele, mas eu conheço a sua função. O que eu faço? Multiplico a função por S, calculo o limite e eu sei de onde o meu sistema partiu, qual era a sua condição inicial. Por exemplo, qual era a carga inicial de um capacitor, ou qual era a corrente inicial através de um indutor, por exemplo. Tá? Na prática, tenho a minha função f de s. A gente sabe que f de s é a transformada de Laplace de uma função f de t lá no domínio do tempo. Eu não conheço qual era a condição inicial de f de t, mas conheço a minha função f de s, ou seja, a minha função no domínio da frequência. Basta eu fazer o quê? Pegar a minha função e multiplicar por s. Em vez de s mais 2, vamos ter s ao quadrado mais 2s, tá? No numerador. Calculamos o limite com s tendendo ao infinito e fazemos o cálculo desse limite. No caso, deu 1. Isso quer dizer o quê? O valor inicial de f de t é 1, ou o valor de f de t quando t é igual a 0 é 1, tá? E isso a gente consegue fazer sem conhecer o f de t. Nesse exemplo, o f de t está aqui, a gente pode até verificar. Quando t é igual a 0, cosseno de 0 é 1, é elevado a 0 é 1, 1 vezes 1 é 1, e aí a gente sabe que f de t, quando t é 0, é 1. Mas muitas vezes eu conheço a minha equação no domínio da frequência. Eu não tenho a menor ideia, ou às vezes é complicado para eu saber o valor inicial da minha função. Então eu posso usar esse teorema para efetuar esse cálculo. O outro teorema que também pode ser útil é o teorema do valor final. Olha bem, que é o teorema que me permite saber qual é o valor da minha função no domínio do tempo quando o tempo tender para infinito. Ou seja, isso me permite saber para onde que o meu sistema vai quando o tempo for infinito, ou depois de muito tempo após eu ter atuado sobre um sistema. Tá? Bem, aí, ao invés de fazer um cálculo com S tendendo a 0, nós fazemos um cálculo com S, ao invés de fazer um cálculo, né, teorema do valor inicial com S tendendo a infinito, nós fazemos o cálculo com S tendendo a 0. Pegamos a nossa função f de s, multiplicamos por s, calculamos o limite com s tendendo a 0, esse valor vai me dar o valor em regime permanente do meu sistema. Ok? A demonstração está aqui, né? O cálculo da derivada, igual nós fizemos, quando s tender a 0, né? Esse valor aqui, ó, vai ser essa integral, uma integral de 0 a infinito de df. Tá? Se a nossa condição inicial é 0, né, o f de infinito é igual a esse limite aqui. Ó, tá? Com isso, a gente tem que o valor em regime permanente da nossa função no domínio do tempo pode ser obtido pela transformada da nossa função no domínio da frequência multiplicada por S no limite quando S tende a 0. Bem, alguns outros exemplos de como a gente pode usar, né, a Laplace. Por exemplo, temos um f de t que é um impulso mais um degrau mais uma exponencial.
eu quero a transformada de Laplace. Transformada de uma soma é a soma das transformadas. A gente sabe que a transformada do impulso é 1, a transformada do degrau é 1 sobre S, constante está multiplicando, então 2 vezes 1 sobre S. A transformada de E elevado a menos 2t é 1 sobre S mais 2. Tudo isso eu posso dizer olhando as tabelas, né? Aí eu tenho a transformada de uma função, tá? Então, uma função no domínio do tempo, f de t, assim definido no domínio do tempo, no domínio da frequência, é uma razão de 2 polinômios de grau 2. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer, né, com uma série de funções. Olha bem, eu tenho 2 degraus deslocados no tempo, né? Então a transformada vai ser o quê? A transformada do degrau, que é 1 sobre S, multiplicado por uma exponencial. Usando a propriedade que a gente já falou logo anteriormente. Então, esses exemplos é para deixar bem claro que o cálculo, normalmente para funções simples e conhecidas, é bem tranquilo. A gente observa a nossa função, pega uma tabela em que a gente tem função no domínio do tempo, né, e sua transformada, né, ou faz uso de propriedades para a gente obter o cálculo da transformada. Tá? Funções periódicas já foi demonstrado. Aqui nós temos um outro exemplo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Qualquer coisa vocês podem dar uma pausa, tá bem explicado. Tá? Aqui também na sequência estão apresentadas algumas tabelas de propriedades, né, importantes para a gente, né, como linearidade, mudança, né, deslocamento do tempo, deslocamento na frequência, diferenciação no tempo, diferenciação na frequência, tá? Por exemplo, eu derivar uma equação na frequência equivale a eu multiplicar uma função no tempo por t. Eu integrar uma função no domínio da frequência equivale a eu dividir uma função no domínio do tempo por t. Então, essa tabela resume algumas propriedades interessantes. Na tabela da direita, nós temos, né, um conjunto de funções no domínio do tempo e suas transformadas de Laplace, ou as suas versões no domínio da frequência, tá? Mesma coisa, uma outra lista com algumas propriedades, tá? Uma outra tabela com funções no tempo e na frequência, tá? Também seguindo para funções mais complexas no domínio da frequência e qual é o equivalente das mesmas no domínio do tempo. E essas tabelas eventualmente podem ser utilizadas na hora que a gente estiver necessitando efetuar o cálculo da transformada direta ou da transformada inversa, conforme nós vamos ver em uma outra aula. Tá? Outra tabela de propriedades interessantes. Tá? Aqui, por último, um exemplo em como que a gente pode efetuar o uso da transformada, né? Nós temos uma equação diferencial no domínio do tempo, tá? Y de t é a saída do nosso sistema, x de t é a entrada do nosso sistema que nós conhecemos, tá? E nós também conhecemos o valor inicial de y, tá? Que no caso é igual a 2, e o valor inicial da sua derivada, né? Que no caso é igual a 1. Por que que eu preciso dessas condições iniciais? Nós vimos lá nas propriedades que na hora que eu for calcular a transformada de Laplace, né, de derivadas, eu preciso saber dessas condições iniciais. Tá? Se eu não conhecê-las, eu não tenho como efetuar o cálculo. E muitas vezes
eu não posso assumir valor nulo para essas condições iniciais, porque elas podem não ser, né, ou não podem não corresponder à realidade. O que acontece é o seguinte: a gente vai chamar y de s a transformada da nossa função y de t. A gente vai chamar de x de s a transformada da nossa função x de t. Então, a gente aplica a transformada de uma soma, é a soma de transformadas. Então, por exemplo, a transformada da derivada segunda está explícita aqui, ó. Vai ser o quê? No caso, s ao quadrado vezes a transformada de y de t, menos s vezes a condição inicial da nossa função y de t, quando t é igual a zero, menos a condição inicial, né, da derivada primeira de y, quando t é igual a zero. Bem, pronto. Então, a primeira derivada segunda aqui, ó, ela vai se converter nisso aqui. O segundo termo vai ser 5 vezes a transformada de y de t. A transformada da derivada de y de t dt, desculpa, vai ser o quê? S vezes a transformada de y de t, que nós chamamos de y de s, menos condição inicial. 5 vezes isso, vezes isso. 6 vezes y de t, a transformada vai ser o quê? 6 vezes y de s. Transformada de derivada de x de t, s vezes x de s, né? Menos condição inicial da nossa entrada. Olha, se nós estamos marcando a partir de t igual a zero, né? Antes nós não estamos atuando no sistema. Então, normalmente, a entrada antes de t igual a zero, ela é nula, né? E, por último, nós temos aqui um x de t, a transformada de x de t é x de s. Tá? Lembrando que o x de t é conhecido, o x de s é uma exponencial, né? Então, se a gente olhar na tabela, a transformada de e elevado a menos 4t é 1 sobre s mais 4. Por hora, vamos deixar x de s. Na próxima transparência, nós efetuamos, né, a transformada, já isolamos os termos que tem y de s, condição inicial. A gente sabe que a transformada de x de s é 1 sobre s mais 4. Normalmente a gente quer a resposta do nosso sistema no domínio da frequência, então nós operamos aqui para isolar o nosso y de s. Com isso, né, a gente vai chegar nessa equação final aqui, que ela é importante para a gente. Vejam bem, nessa equação está bem claro o que nós falamos lá no início da nossa aula de transformada de Laplace. Quando a gente faz o cálculo da transformada de Laplace de uma equação diferencial, as condições iniciais elas são naturalmente consideradas e vão aparecer na nossa resposta. Então aqui fica bem claro que a nossa saída no domínio da frequência possui um termo vinculado à nossa entrada, tá? E um outro termo vinculado às condições iniciais. Então, está bem claro para nós o que a nossa saída possui devido à entrada e devido à condição inicial. O que pode ser condição inicial? Num circuito elétrico, pode ser um capacitor carregado ou um indutor pelo qual a gente tem alguma corrente atravessando, né, ou percorrendo esse indutor. Num sistema mecânico, pode ser, por exemplo, uma mola parcialmente comprimida ou parcialmente distendida. Tá? Então, fica bem fácil a gente ver qual é a parte da nossa resposta que se deve à entrada e qual é a parte, tá,
da nossa resposta que se deve às condições iniciais, ok? Então, essa primeira parte vai ser nula se a entrada for 0, né? E essa segunda parte, ela vai ser nula se as condições iniciais forem todas nulas, tá? A primeira parte, devido à só entrada, ela é chamada, né, de resposta ao estado 0, ou seja, se as condições iniciais forem nulas, a única parte na resposta que nós vamos ter é esse primeiro membro da equação. O segundo termo é chamado de resposta à entrada 0. Por quê? Se a nossa entrada x de s for nula, tá? O que vai acontecer? O y de s só vai ter esse segundo membro aqui, ó, tá? Que é o membro devido às condições iniciais. O que difere, né, a nossa função dessa penúltima linha para a última é que aqui nós já substituímos o x de s pelo seu valor normal, que é 1 sobre s mais 4. Tá? Então, fica fácil para a gente ver, né, depois que a gente calcular a transformada inversa, de qual é a função que satisfaz a nossa equação diferencial original. Então, a nossa resposta ao sistema tem que atender a essa equação y de t aqui, ó. Tá? Nós ainda não falamos, tá, da transformada inversa, que é fruto, né, que vai ser abordado numa outra aula, tá? Mas aqui então nós calculamos a transformada direta e a gente tem a possibilidade de calcular a transformada inversa. Como a gente consegue separar o que é componente devido à entrada e o que é componente devido a condições iniciais, a gente consegue saber como seria a resposta lá no domínio do tempo se a entrada fosse 0, se a gente tivesse condição inicial nula ou estados nulos, nenhuma energia inicialmente armazenada no nosso sistema, tá? A gente consegue definir o que exatamente se deve às entradas, o que se deve exatamente às condições iniciais. Por ora, nós não vamos abordar esses termos aqui, que vão ser frutos de uma outra aula. Tá? Um circuito elétrico, a mesma coisa. Se eu estivesse usando a transformada de Laplace para analisar um circuito, tá, que possui indutores e capacitores, as equações diferenciais elas iam acabar tendo derivadas ou integrações. Nós vimos que é muito tranquilo a gente calcular transformada de Laplace de integração e transformada de Laplace de derivadas. As condições iniciais, nesse caso aqui, vão ser o quê? Tensão em cima do capacitor quando o tempo é igual a 0. A gente pode aplicar a transformada de Laplace, né? Encontrar a resposta do nosso sistema no domínio da frequência, lembrando que a resposta pode ser corrente ou tensão em algum elemento específico do nosso sistema. Nesse caso aqui, a nossa resposta, né, é o que a gente está querendo observar é a tensão em cima dos terminais do capacitor. Então, o V de S aqui, ó, é como varia no domínio da frequência a tensão em cima do capacitor do circuito. Se a gente aplicar a transformada inversa, nós vamos ter lá, usando tabelas, por exemplo, né, nós vamos ter lá a equação no domínio do tempo, né, do nosso circuito, ou qual é a equação que satisfaz aquela equação diferencial. Isso também
está sendo abordado, ou seja, o uso de transformada de Laplace na análise de circuitos elétricos é fruto de uma outra aula. Nós não vamos entrar em detalhes. Aqui é só para ilustrar como que a gente pode utilizar a transformada para obter respostas no domínio do tempo de circuitos elétricos. Tá? Por último, para encerrar, como que a gente efetua o cálculo de transformada de Laplace usando o MATLAB. Tá? Aqui eu defini uma função do tempo, tá? Ela está pré-definida, então é uma função, um f de t, que é menos 1,25 mais 3,5t vezes e elevado a menos 2t, mais 1,25 e elevado a menos 2t. Chutei uma expressão qualquer. A primeira linha aqui, é sinus t, s. Eu estou dizendo para o MATLAB o seguinte, olha, tudo que tiver t e tiver s não é variável não, é símbolo, é uma variável simbólica, é um símbolo para mim. Tá? Quando a gente trabalha com equações, a gente sabe que o t é um símbolo. Então essa linha está avisando o MATLAB que tudo a partir desse momento que tiver t e s são símbolos. Bem, eu tenho uma função no domínio do tempo, tá? Tá aqui a nossa função no domínio do tempo, tá? Para eu calcular a transformada de Laplace, tá? Eu uso a função Laplace, informo qual é a minha função, no caso a minha função aqui é o f, informo nessa função qual que é a variável do tempo, no caso aqui a variável do tempo é t, e eu estou dizendo para ele, olha, a função que você me resultar, a variável no domínio da frequência, chama ela de s. Tá? Aqui eu não estou colocando ponto e vírgula. Então lá na linha de comando, ele sempre vai me retornar o resultado de cada instrução. Então, ele executou o f aqui, ele me retornou f igual à expressão que eu passei para ele. Muito bem, aí o meu f maiúsculo, o que é? É o resultado da aplicação da transformada de Laplace sobre a função f. Aí ele me retornou aqui, a minha função f no domínio da frequência. A outra linha, eu estou mandando simplificar a minha função, porque muitas vezes ele me devolve a minha função não num formato mais simples. Tá? O fs aqui é a minha função já numa versão simplificada. É a mesma função f, porém simplificada. O pretty, ele pega e deixa numa forma em que a gente normalmente está acostumado a trabalhar quando a gente está escrevendo uma função. Ou seja, isso aqui é o s mais menos 5 dividido por s vezes s mais 2 ao quadrado. Bem, nós vamos ver em outra aula como que a gente calcularia a transformada inversa. A transformada inversa, eu uso a função I Laplace e passo como parâmetro a minha função no domínio da frequência, que no caso é o fs aqui. Eu passo ela vai me retornar o fi. O fi é o quê? Fi, ela me retornou a minha função no domínio do tempo. É claro que se eu apliquei Laplace e depois voltei, o resultado aqui é exatamente o que eu tinha lá antes. Eu mandei simplificar, porque normalmente pode ocorrer que a minha função não venha no formato mais simples. No caso, ela já veio no formato mais simples. Então, o resultado dessas duas linhas aqui acabou sendo o mesmo. E por último, eu mandei mostrar a minha função no domínio do tempo, de uma forma mais simples, mais bonitinha, o pretty. Tá? Ele simplesmente pegou as divisões e usou uma linha para representar ela. Tá?
Então, lembrando, lá no prompt de comando, só foi sendo dado retorno a partir das execuções das linhas, porque eu não coloquei ponto e vírgula no final de cada linha. Se eu colocar ponto e vírgula no final de cada linha, ele não vai mostrar nenhum resultado das minhas execuções, tá? Se eu optar por usar ponto e vírgula, eu vou ter que usar algum comando de impressão para que ele me mostre o resultado em alguma saída, tá? Como aqui era um exemplo simples, eu optei simplesmente por omitir os pontos e vírgula para que ele me retornasse o valor, né, lá no prompt de comando. Tá? Com isso, nós encerramos essa aula sobre transformada de Laplace. Eu agradeço qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer retorno que possa melhorar o conteúdo dessa aula. Obrigado.